Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Paulo Valério, sou professor de História, sou especialista em Ciência Política e hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre representatividade feminina. E eu queria conversar esse nosso bate-papo visitando aqui um quadro, uma obra de um artista francês chamado Delacroix, que chama A Liberdade Guiando Seu Povo. Olha que coisa linda essa obra, que traz, representando a liberdade, nada mais, nada menos do que uma figura feminina. É isso mesmo, Delacroix já imaginava a liberdade como sendo uma mulher, nessa obra aqui, aonde ele retrata, inspirada numa deusa grega, uma mulher de seios à mostra, mostrando aí que a necessidade da busca pela liberdade é ainda mais forte e mais urgente do que nossos próprios pudores. Não coincidentemente, esta mulher, neste mesmo perfil aí, ela inspira a nossa moeda. Quando você olha o verso das moedas de real, aquela senhorinha que aparece lá de cabeça virada neste mesmo perfil é inspirada nessa figura que hoje representa a República. E é a mulher escolhida, primeiro, pela deusa grega e, segundo, pelo fato de representar a força do universo feminino. É a mulher escolhida para trazer, fazer um chamado de que o conjunto da população venha com ela nessa busca pela liberdade. E aí a gente vê um monte de pessoas à volta dela rendidos nessa necessidade premente de buscar pela liberdade, da importância, e essa obra do século XIX, de o sexo feminino, as meninas, as mulheres construírem e buscarem o protagonismo na luta política, desde aquela época e agora mais do que nunca, para transformar o conjunto da sociedade e para que a gente possa construir a sociedade numa sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária. Não coincidentemente, aquela figura feminina carrega em uma das mãos exatamente uma bandeira que representa e faz alusão à Revolução Francesa, que representa as cores da bandeira da França e que clamam por liberdade, igualdade e fraternidade. É a inspiração da força da mulher que tome, que adote, que assuma o protagonismo na luta política. E daí a gente quer convidar você para fazer uma volta, fazer um passeio aqui rapidamente pela história da República Brasileira. A República que foi proclamada em 1889. Olha aqui, nós temos o período republicano de 1889 até hoje. E nessa linha do tempo, perceba, a participação das mulheres é muito pequena, porque a sociedade patriarcal ainda delegava às mulheres um papel secundário. Então, durante a República Velha, esse primeiro período que vai de 1889 a 1930, as mulheres sequer tinham direito de participar politicamente da vida política do Brasil. Esse era um papel delegado e que cabia unicamente aos homens. Durante a era Vargas, esse período que vai de 1930 a 1945, também as mulheres não puderam participar. Veja, o Brasil tornado independente em 1822, chega a 1945 sem que as mulheres tivessem sequer a possibilidade de voltar para presidente da República. É apenas em 1946 que as mulheres poderão votar pela primeira vez para presidente da República. Aí esse período, chamado de período populista e também conhecido como período democrático, é o período que compreende a primeira oportunidade que as mulheres terão, estou aqui com dificuldade de apontar, de votar para presidente da República.
Então, as mulheres poderão votar pela primeira vez em 46 e ajudam a eleger Eurico Gaspar Dutra, o general que tinha sido ministro da guerra de Getúlio. Depois, as mulheres ajudam na eleição de Getúlio Vargas. Depois, elegem Juscelino Kubitschek e depois elegem Jânio Quadros. As mulheres só em 1946 poderão votar para presidente 4 vezes. É muito pouco. A partir da queda, da renúncia de Jango e da queda do Jânio Quadros, do João Goulart por um golpe militar, quando começa a ditadura militar no Brasil, todo mundo fica sem votar durante pelo menos 25 anos, porque embora a ditadura termine em 25, mas a eleição direta para presidente da República só será retomada em 1989, quando finalmente tem início outra vez o processo democrático que dura até os dias de hoje, de 89 a 23. Então perceba, a democracia no Brasil é uma democracia muito jovem. E a participação feminina no processo democrático brasileiro é ainda mais jovem. E isso talvez seja o suficiente para fazer com que nós possamos compreender por que a participação feminina na política, por que as mulheres na política é algo ainda muito incipiente, para que vocês possam visualizar melhor. Agora, na última eleição, finalmente nós tivemos um crescimento da bancada feminina eleita na Câmara dos Deputados, mas ainda assim isso vai representar apenas e tão somente, olha isso é assustador, 91 deputadas federais eleitas, o que representa 18% de um total de 513 deputados. Como o Brasil, que tem 51% da população, nós somos uma população majoritariamente feminina, não, ao espelhar a realidade da representatividade no Congresso Nacional, você não percebe isso. Nós temos 51% da população de mulheres, mas nós temos apenas 18% de mulheres representando o conjunto da nossa sociedade no Congresso Nacional. É urgente, é premente, é importante e necessário que a gente possa mudar essa realidade. E só quem será capaz de fazer isso, é claro, compreendendo todas as dificuldades das direções machistas, das direções partidárias dominadas por homens, compreendendo todas as dificuldades de apoio de campanha, de apoio familiar. Tudo isso nós só conseguiremos reverter com a luta e a participação das mulheres na política. Por isso o chamado, olha que coisa linda termos uma bancada, olha o que representa de diversidade mulheres no Congresso Nacional, sabe? A grandeza da diversidade, porque é a diversidade que nos enriquece. Então eu quero deixar aqui um chamado para que para que as mulheres possam tomar o seu destino e a sua história com as suas mãos e possam ser responsáveis pela construção de uma nova página e de um Congresso Nacional que possa representar, no mínimo, aquilo que é a sociedade na vida real. Se temos maioria de mulheres na nossa sociedade, por que não termos maioria de mulheres no Congresso Nacional? É uma luta árdua, mas é uma luta em que vocês precisam acreditar no poder, na capacidade, no potencial e precisam, sobretudo, estar dispostas a arregaçar as mangas e enfrentar os preconceitos. Lembre-se, tudo começou quando uma mulher resolveu corajosamente gritar pelos seus direitos. Esse é o convite. Vem para a política, vem fazer a nova história, vem construir uma nova página. Mais mulheres no poder, mais mulheres na política, mais mulheres nos canais de representação. É estranho ter um homem falando isso, mas alguém precisa promover esse chamado e esse despertar. Espero
ver o Congresso Nacional mais florido.